A gente já volta falando sobre o PIB e como alguns setores encararam o resultado, porque o varejo, por exemplo, apresentou otimismo diante da divulgação dos últimos índices econômicos do país. O PIB, por exemplo, do segundo trimestre desse ano surpreendeu o setor, que espera aí que a produção de riquezas no país continue, por exemplo, no terceiro e quarto trimestre. Economistas e instituições financeiras já revisam o PIB para cima e empresários de setores da economia se articulam aí para melhorar as contas das empresas. A gente vai conversar agora ao vivo com o Nabil Sayón, presidente da Alshop, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Nabil, uma boa tarde para você. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Boa tarde, Muriel. Um prazer muito grande falar com seus ouvintes. Nabil, com o resultado do PIB que a gente viu, acompanhou durante essa semana, quais são as expectativas com relação ao setor para os próximos meses? Bom, na verdade, com a queda do índice de desemprego, nós tivemos também, de uma certa forma, a desaceleração da inflação. E nós temos um dado muito importante, né? Nós temos agora, dentro do calendário promocional, os melhores momentos de faturamento do varejo acontecem agora com Semana da Criança, nós temos depois o Black Friday, nós temos aí o Natal, que é a melhor época do ano de faturamento. Obviamente, com o pagamento do 13º, muitos bilhões são injetados na economia, e esse auxílio emergencial, que também vai trazer aí um alívio, de uma certa forma, aí, injetar também mais dinheiro na economia. Então, a expectativa é bastante positiva e a gente está trabalhando aí com crescimento. A gente não fala em percentual, porque ainda é muito cedo, nós estamos fazendo levantamento, mas com percentual positivo em relação a antes da pandemia, o que com certeza aí o setor do varejo principalmente vai poder estar festejando. E tem um outro dado importante, Muriel, que é a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo traz um movimento muito importante. Você tem aí as reuniões, o setor de bares, de restaurantes, o setor de eletroeletrônicos, né? Acaba tendo também uma movimentação acima da média, e toda vez em Copa do Mundo, esses setores acabam aí festejando um bom momento da economia. Ou seja, Nabil, os resultados com relação a esse trimestre, agora o terceiro e quarto trimestre, pode ser melhor ou até mais ou menos como era com relação ao período pré-pandemia no Brasil, é isso? Exatamente. Nós estamos trabalhando com o fechamento aí do próximo trimestre com índice melhor do que na pré-pandemia. Eu acho que as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa. Você veja aí o setor de turismo, como ele está tendo aí um desempenho muito grande. As pessoas estão buscando, de uma certa forma, com toda a preocupação que houve com a pandemia, infelizmente, com milhares de mortes. Então, as pessoas estão querendo, de uma certa forma, viver um pouco mais, curtir muito mais a família, estão saindo para as compras. O aumento que houve dentro do shopping center, no fluxo de pessoas, ele já atingiu em relação a antes da pandemia. Todos esses dados eles acabam trazendo aí um otimismo muito positivo para o setor, principalmente o setor de varejo. Quero abordar com você um outro tópico também, porque o Instituto Unidos Brasil, que é o grupo de empresários liderado pelo senhor, que é presidente então da Alshop, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, lançou um manifesto aí pela reforma tributária com a expansão da desoneração da folha de pagamento. Quais são os principais pontos desse manifesto lançado pela Alshop? Bom, na verdade, Muriel, o que nós estamos fazendo, o nosso grupo hoje, que é o Instituto Unidos Brasil, você me dá a oportunidade importante de falar que nós não somos um setor de empresários, nós somos também um setor de empresários. Dentro do nosso grupo, Muriel, nós temos o pessoal os trabalhadores, por intermédio da União Geral dos Trabalhadores, da UGT, nós temos líderes comunitários, nós temos o setor produtivo também junto conosco, e isso acaba trazendo aí uma representação, principalmente da sociedade civil. E nós fizemos um grande debate que aconteceu ontem, e esse debate foi para a gente provocar a sociedade, provocar o governo, provocar o Congresso Nacional da importância da desoneração da folha. O grande problema que nós temos no Brasil hoje é o desemprego. E para que a gente possa empregar, nós precisamos desonerar a folha de pagamento sem nenhum prejuízo para os trabalhadores. Então, o governo já está convencido, o próximo governo, caso esse governo não consiga continuar
nós tivemos na Fiesp e o ex-presidente Lula falou claramente que ele apoia a desoneração da folha de pagamento. Então, a gente criou esse debate para que agora nós temos 3 frentes parlamentares que estão apoiando. As frentes parlamentares são compostas por deputados federais e senadores. Então, tem apoio de 3 frentes parlamentares: a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Frente Parlamentar do Custo Brasil, e nós temos a Frente Parlamentar do Agro, que estão apoiando a desoneração. Cada frente dessa tem, em média, 200 deputados. Então, a gente entende que nós vamos levar essa discussão para dentro do Congresso. Eu tenho certeza que o governo vai encontrar formas de poder fazer desoneração da folha de todos os outros segmentos. Então, a nossa busca é em gerar mais emprego, diminuir o custo das empresas para poder ajudar. A coisa mais importante hoje é que arrumar emprego para aqueles que estão desempregados e que precisam voltar à empregabilidade. Com isso, a gente vai injetar bilhões na economia com essa empregabilidade. Essa é a proposta do Instituto Unidos Brasil nesse momento. Vou aproveitar que o senhor já falou sobre desoneração e também sobre política. O que deve, então, estar no radar de prioridade de quem for eleito presidente da República quando o assunto é, por exemplo, economia? Bom, o que o nosso Instituto busca, independente de quem seja o governo, é um compromisso, principalmente quando a gente fala em simplificação da reforma tributária. Vamos começar pela simplificação, que é fundamental. Segundo, melhorar o ambiente de negócio. Quando você melhora o ambiente de desburocratizar, você gera uma economia de bilhões para as empresas e você pode fazer mais investimento para aceleração. Coisa mais importante hoje, que nós temos que acelerar o crescimento do nosso PIB. Então, quando a gente fala de desburocratização, o custo Brasil, que nos preocupa muito, uma reforma administrativa que a sociedade tem pedido já há mais de 10 anos. Nós temos hoje, Brasília, o governo muito engessado, ele tem muito pouco de investimento para fazer, seja na área da saúde, seja na área da infraestrutura. Então, o Instituto Unidos Brasil, ele trabalha pelos grandes temas. Então, Muriel, se a gente conseguir o compromisso de seja quem for o presidente, assumir essa pauta de desenvolvimento, nós temos certeza que o ano que vem vai ser extraordinário, independente de quem seja o novo presidente da República. Nabil Sayon, presidente da Alshop, Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, obrigada pela sua participação aqui na CNN. Portas abertas sempre para o senhor. Obrigada. Obrigado, Muriel, pela oportunidade de a gente poder trazer aí uma expectativa muito positiva aí para o setor produtivo, para os trabalhadores e principalmente para a sociedade civil. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, um ótimo fim de semana para o senhor.